Olá, tudo bem com vocês? Deu óbvio. Todo mundo sabia que depois que Trump anuncia taxar a China, com certeza a China ia responder à altura. E foi exatamente o que aconteceu. Porque Donald Trump anunciou que ia taxar México e Canadá em 25%, recua ali na última hora em troca de concessões sobre controle de fronteiras e a aplicação de leis contra o crime nos países vizinhos. Então, ele tinha anunciado 25% para Canadá e México, 10% para a China, alegando que a China não fazia o suficiente para interromper o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Então, depois que os Estados Unidos fazem esse anúncio, a China vem e dá a retaliação. Ela resolve anunciar taxas de 15% para carvão e gás liquefeito e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. A China dá a resposta. Se isso prosperar realmente, se isso for para frente, é ruim. Não somente para a China, para os Estados Unidos, mas para o mundo. E o que eu acho interessante, gente, é que para que elegeram um presidente como Donald Trump? Porque você parte de um princípio de que ele é um capitalista, certo? Então, se ele é um capitalista, ele deveria defender o capital. E Donald Trump está fazendo exatamente o contrário. Porque você não está em um tempo de um capital primitivo, que os Estados Unidos era dono do mundo, taxava todo mundo e ficaram ricos através dessa taxação. Não. Hoje, no capitalismo moderno, o que é que ele preza? Ele preza por baratear preços, quebrar a inflação. Porque isso faz girar o mercado capitalista. Mas Donald Trump mostra exatamente o contrário. Inclusive, já existe nos Estados Unidos muito empresário já incomodado com esse tipo de política que o Trump está fazendo. Mas é interessante como a ideologia política é tão forte ao ponto de eles não dizerem nada. Isso é muito interessante de se perceber. Mas há um incômodo muito grande com as políticas que Donald Trump está fazendo. Porque esse capitalismo, ele precisa de alguém que trabalhe por ele. Mas essas políticas que o Trump está tentando implantar, a gente espera que não prospere. Inclusive isso faz vir à tona aquela lógica de alguns países que queriam se unir, terem uma moeda forte para compra e venda dos seus produtos, sem usar, por exemplo, o dólar. É claro, se você vai taxar o mundo e o mundo te taxar, a tendência disso é o quê? E o Trump foi eleito exatamente para fazer o jogo do capital e não o anticapital. Porque quando o Trump anuncia que pode inclusive taxar a Europa, você está falando que a União Europeia são parceiros dos Estados Unidos. Ou seja, um nível de loucura do Trump com essa ideia que existe um inimigo da América, que é muito o que aconteceu aqui no Brasil com o bolsonarismo. A impressão que dá é que você precisa sempre de um inimigo. E quando a gente não tem esse inimigo, a gente cria um. Então a gente vê essa loucura do Donald Trump de comprar guerra com todo mundo para tornar a América forte, mas isso não torna os Estados Unidos forte. Pelo contrário, você vai enfraquecendo. Porque nesse mundo globalizado, não existe mais um país e todos dependem dele. Hoje você tem um mundo em que todos dependem de todos. Claro, uns mais, outros menos, mas todo mundo depende de todo mundo. Quando você faz uma política voltada para o seu país, pensando em você, em detrimento dos outros, a chance disso dar errado é gigante. E repito, a gente espera que isso não prospere. Isso só vai levar o mundo, a economia, ao caos.
porque a chance de inflacionar o mercado em produtos e isso dificultar a vida, inclusive dos americanos. Ora, o trabalho do Trump não era controlar a inflação? Não é isso um dos marcos da campanha dele? Como que agora você quer impor tarifas ao mundo e o mundo vai fazer o mesmo com você? Como a China já anunciou. Ah, é assim? Você vai taxar a gente de 10%? A gente faz o mesmo. Então, gente, é uma loucura desse homem com essa sede de poder, achando que é o dono do mundo. E que pode taxar, que pode fazer do jeito que ele quer, comprar brigas com o mundo. Inclusive o mundo pode amanhã isolar os Estados Unidos. É uma visão de mundo apequenada, ultrapassada, primitiva, e que todo mundo tem que estar atento a esse tipo de política que Donald Trump está fazendo, porque isso não leva a nenhum efeito, nem econômico, nem político positivo. O capitalismo moderno corre riscos na mão de Donald Trump se ele não parar com essa loucura, com essa ideia absurda de sair taxando todo mundo. E que os Estados Unidos só mostram, através da pessoa de Donald Trump, que eles já não estão mais tão fortes como já foram outrora. Só estão mostrando para o mundo que eles estão enfraquecendo. E para mostrar poder, para mostrar força, tenta fazer esse tipo de política que só atrapalha o empresariado, a economia, as relações com o mundo. E repito, amanhã os países, quando forem fazer o comércio entre si, eles podem começar a, inclusive, isolar os Estados Unidos. E a ideia de ter uma moeda para esse comércio entre eles, esse tipo de conduta do Trump só leva a crer que isso um dia pode sair do papel. E que essa moeda realmente pode existir. E aí você não faria mais uso do dólar. Isso só enfraqueceria a própria economia americana. Então é uma loucura. Então a China respondeu à altura, e se o Trump continuar com essa ideia, com certeza muita gente vai começar a copiar o que a China fez, e daqui para frente nós vamos ver o capitalismo americano se enfraquecendo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.